E aqui dentro do estúdio hoje, a consultora jurídica Vanessa Machado, especialista em direito trabalhista, segue tirando dúvidas a respeito desse assunto. Você pode mandar sua pergunta para a gente pelo nosso WhatsApp, 12981352908. Vanessa, várias perguntas que chegam aqui, inclusive uma que me deixou bastante intrigado. O nosso telespectador diz que ele trabalha como motorista de entregas. Sai às 6 da manhã e retorna às 5 da tarde, às vezes às 9 horas da noite. Ele diz que não tem horário de almoço e pergunta como é que ele resolve essa situação, que direitos ele tem. Bom, ele, como todo trabalhador, né, ele tem direito ao intervalo interjornadas, né, que seria de pelo menos 1 hora de almoço e descanso por dia. Sim. No caso, né, além das 8 horas extras trabalhadas no dia, ele também teria direito às horas extras, né? De qualquer maneira, ele também precisa entrar com um processo, né, contra a empresa, para poder estar regularizando isso, fazer os cálculos direitinho de quantas horas extras foram trabalhadas, né, durante todo o período e cobrar também todo esse período que ele teria direito, né, ao descanso e refeição, que seria no mínimo 1 hora diária. Sim. E falando em horas extras, o João Batista, do Ceará, ele diz que trabalhou em uma empresa que tinha expediente aos domingos. Só que nos domingos os funcionários não batiam o ponto, eles só assinavam, anotavam. E aí ele diz, apesar de trabalhar aos domingos, eu nunca tive folgas no dia seguinte e agora fui demitido e não sei o que fazer a esse respeito. Tenho direito a receber as horas extras por esses dias todos que eu trabalhei? E como é que eu vou comprovar isso se a gente não batia o ponto, só assinava lá? Bom, ele vai comprovar também através das testemunhas, né? No caso, a empresa, ela teria que apresentar, isso pode ser pedido, né? Para que seja apresentado os cartões de ponto ou então um livro de registro, né? Algo que a empresa traga para mostrar para o juiz que aquilo que o empregado está falando não é verdade, né? No caso, ele não tem nenhum registro, então as testemunhas vão comprovar. E claro, ele tem direito a receber, né? Inclusive com um adicional de 100%. Sim, ok. A gente já recebeu só hoje aqui algumas perguntas desse tipo, Vanessa, em que a pessoa sofreu lesão dos seus direitos enquanto estava no emprego, mas só deixa para buscar a justiça depois de ser demitida. E aí tem aquele processo que você falou, né? Você tem até 2 anos depois do desligamento, depois do ocorrido, para buscar e a justiça só vai ressarcir os últimos 5 anos. Quer dizer, é importante buscar que os direitos sejam regularizados o mais cedo possível, né? Sim, é importante. É claro que as pessoas, né, os empregados, eles continuam trabalhando às vezes, né? Às vezes não, na maioria das vezes, sabe que tem direito a uma coisa, outra, que normalmente não é pago, que as coisas não estão corretas. Mas o empregado, ele acaba permanecendo no emprego porque precisa, né? Porque ele precisa, ele tem a família, ele precisa trazer o sustento, né? Então, acaba aceitando, né, as condições que a empresa, embora estejam erradas, né, as condições ele esteja em falta com algo, ele acaba aceitando. Mas é muito importante, né, depois ele procurar, né, um advogado para ver aquilo que está correto ou não, se ele recebeu as verbas rescisórias, o que ficou para trás, né? No caso, a questão do intervalo interjornado, ou então horas extras. Sempre tem uma coisinha ou outra que a gente consegue, né, encontrar e ajudar. Sim. E agora, a Maura, ela tem uma diarista que vai 2 vezes por semana à casa dela. E ela pergunta, Vanessa, eu vou ter que assinar a carteira dela, pagar 13º, férias, me inscrever no E-Social? Sim. Então, pela lei do doméstico, né, mais de 2 dias trabalhados na semana caracteriza o vínculo. Mais de 2 dias? Pela lei está escrito, né, mais de 2 dias. A questão de 2 dias, não existe assim, existem entendimentos, né, que acabam também caracterizando, mas são entendimentos. Então, isso é uma questão muito também controversa que depende, né? Se ela quiser, né, ela se não resguardar... é impedida de fazer, ela pode Sim, ela assinar pode assinar. Se ela quiser, né, ela pode assinar, não tem problema. Porque existe o contraditório, né? Sim. Mas a lei diz mais de 2 dias. Ok.
Mais uma participação aqui. A Catiele Mendes trabalhou por 3 anos como atendente em uma loja, mas na carteira dela colocaram que ela era auxiliar de serviços gerais. Problema, ela disse que hoje não consegue, é muito difícil encontrar um emprego na área dela, de atendente, porque ela não consegue comprovar a experiência em carteira. Como é que resolve isso? Isso também é muito comum, né? Existem 2 casos. Existe o acúmulo de função, que é quando o empregado ele é contratado para exercer uma função X e ele passa a exercer uma segunda função também dentro da empresa, né? E existe o desvio de função, que eu acredito que é o que talvez tem que conversar, tem que entender, né? Mas eu acredito que no caso dela seja o desvio de função. Ela foi contratada para uma função e ela passou a exercer outra, completamente diversa, né? No caso também é uma ação, né, que tem que ser feita para colocar, né, que ela fazia o serviço distinto daquele que ela foi contratada e para pedir para que seja alterada a carteira de trabalho. É possível corrigir, Isso é possível, então. sim. Tá certo.